Muito bom, muito bacana. Pessoal, olá, eu sou Alexandre Quinze, sou o CEO da Trutec e eu estou aqui com um grande amigo, uma grande figura, um prazer imenso receber o Vitor Cavalcanti, que é diretor da IT Media, um dos nomes mais importantes do mercado de tecnologia. A IT Media, pessoal, não vou estragar, dar spoiler, vou deixar um pouquinho o Vitor falar, mas eu digo que eu sou fã de carteirinha, não perco um evento, estou sempre lá no gargarejo, então para mim é uma honra aí bater um papo com uma grande figura aqui. Vitor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tá, pessoal, a gente vai bater um papo sobre como a tecnologia tem impulsionado as grandes transformações na construção civil e destacar a importância da sustentabilidade como base, como princípio para as inovações. Eu tive no último IT Forum esse ano, que aconteceu agora em abril, e eu fiquei extremamente entusiasmado, super empolgado com as discussões do evento. Em especial, num painel que a gente teve com Ailton Krenak, que foi fenomenal e mostrou o quanto a sustentabilidade é chave para a nova economia, e falou bastante também do conceito de sustentabilidade, de que a sustentabilidade só se encontra realmente na natureza. Foi maravilhoso o papo. Então, eu queria começar, Vitor, se tudo bem, falar um pouquinho da Etmídia, tudo, e falar um pouquinho, perguntar a sua opinião sobre o que você acha, né, desse movimento de tecnologia sustentável. Pouquinho. Primeiro, boa tarde, obrigado aí a você, a seu time pelo convite, um prazer, eu adoro falar sobre tecnologia, estou nesse mercado aí já há um tempão, e a IT Media você já jogou nossa bola lá em cima, eu fico até encabulado de falar um pouco da empresa aqui, de tanto que você nos elogiou. Mas a IT Media é baseada em comunidade, né? Uma empresa que trabalha comunidade, e é a comunidade de tecnologia, e como a gente trabalha essa comunidade? Com conteúdo, seja na esfera digital ou presencial, com relacionamento, e daí pode ser festa, pode ser premiação, e negócio. A gente estrutura conexões para que as pessoas que produzem tecnologia falem com quem compra tecnologia. Essa é a essência da IT Media. Então, é conteúdo, relacionamento, negócio, não importa se é presencial, se é digital, se é na TV, se é no rádio, a gente sempre vai trabalhar em cima desses três pilares que são essenciais assim, para a gente. Do Ailton, que você levantou essa bola sobre a sustentabilidade, como a tecnologia está atuando nisso, é um privilégio ter uma pessoa como ele falando num evento como o IT Forum, né? Você pensa em IT Forum, o que você pensa? Uma palestra de computação em nuvem, transformação digital, 5G, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que intercalar esses temas, né? Porque está tudo muito junto. Quando a gente olha para o futuro da IT Media, inclusive trabalhando conteúdo, a gente pensa tecnologia, meio ambiente e humanidade. Se a gente não trabalhar esse tripé, que é o tripé essencial da sociedade 5.0, alguma coisa está muito errada. E o Brasil tem tudo para ser protagonista nisso. Então, voltando para o que o Ailton fala, tudo é natureza. Tudo é natureza. Então, o celular que a gente usa é natureza, o computador pelo qual a gente está se comunicando hoje é natureza, e a gente tem que saber trabalhar esses meios para que o planeta consiga sobreviver com tudo que a gente produz e com tudo que a gente consome. Olhando para a tecnologia em si, eu não sei nem da tecnologia de fato, mas o que as empresas têm feito, né, o 15, se você olhar todos os grandes players de tecnologia estão cada vez mais atentos a isso. Agora tem a sigla nova que está sendo muito famosa, que é o ESG, mas antes de ESG, várias empresas, eu acompanho esse trabalho há muito tempo, têm trabalhos fortes de responsabilidade social, com ações no Amazonas, ações aqui na Mata Atlântica em São Paulo, ações na savana africana, e quando a gente fala de ação, não é simplesmente levar uma comida ou fazer uma doação, é ação de fato para preservar. Eu lembro de um case, há mais ou menos uns 8 anos, que era da Conservation International, é uma ONG, a lá Greenpeace, mas eles fazem um trabalho mais de acompanhamento um pouco diferente do Greenpeace, e eles usavam sensores e servidores para processar tudo, mas eram sensores que eles instalavam em algumas árvores no Amazonas para monitorar desmatamento e monitorar o crescimento da floresta. Então, assim, a tecnologia com um propósito muito claro e bem aplicado, ela consegue nos ajudar muito e garantir um futuro longevo aí para o nosso planeta. E, de novo, o Brasil tem tudo para ser protagonista nisso, não só pelas grandes áreas verdes que nós temos, mas pela criatividade e por empresas como a própria Trutec, que já tem isso na cabeça. Porque eu estava falando da IT Media, que é uma empresa que trabalha a comunidade, vocês trabalham ecossistema, e ecossistema é o futuro que a gente vê para os modelos de negócio, né? Muito bacana, Vitor. Nossa, fantástico. Obrigado. É muito bacana que você lembrou que sustentabilidade é natureza, né? Outra coisa muito legal que o Ailton falou que me marcou muito é que qualquer atividade urbana,
acaba gerando impacto, né? Então, o que a gente tem que usar a tecnologia para minimizar esse impacto. Mas, Vitor, se você me permite, eu queria colocar alguns dados aqui e fazer uma provocação para ouvir um pouquinho da tua opinião sobre a construção civil. Eu queria falar um pouquinho de tecnologia e construção civil. E eu vou querer falar aqui sobre 5 dados que me incomodam um pouquinho. Tenho certeza que todo mundo que ouvir vai se incomodar um pouco, né? E você também, com certeza, pelo que eu já te conheço. Vamos lá. São dados, são fatos, infelizmente, né? Aqui no Brasil. Nós temos aqui no Brasil 7,7 milhões, né, de famílias, né, ou na verdade 7,7 milhões de moradias é o déficit habitacional aqui no Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas, um dado de 2017. Segundo dado que nos choca um pouquinho, 11 milhões de moradias aqui no Brasil são consideradas inadequadas, segundo a tese de habitação da Artemisia, do Lab Habitação, um dado de 2019. 91% do déficit habitacional, ele está localizado, está focado em famílias que têm até 3 salários mínimos, segundo o IBGE em 2018, e isso significa que os nossos programas ainda têm muito chão pela frente, né? E né, os dados vão me deixando mais incomodado ainda, né? Tem um outro dado aqui que 54% dos resíduos do planeta são gerados pela construção civil, segundo a Ellen MacArthur Foundation. E 8,3 milhões de moradias no Brasil são consideradas moradias que estão perto de áreas com risco de desastres naturais, isso também segundo o IBGE em 2018. Com esses dados em mão, com esses números, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Como você enxerga o mercado de construção civil no quesito de tecnologia? O que eu e você, Vitor, temos que fazer com tecnologia para resolver isso, né? Cara, que você me colocou numa situação aqui difícil. É que assim, vamos lá, né? Você tem o lado da tecnologia, de fato, para ajudar a gestão das empresas. Você tem a tecnologia para ajudar desde a concepção de uma construção, daí quando a gente fala do chão mesmo, do chão de fábrica, e aqui é do polo da construção, de onde tudo está acontecendo, desde a fundação, de fato, né? E você está trazendo dados de famílias que não têm moradia. Então, tem uma forma de triangular. E eu fiquei muito feliz que você trouxe a Ellen MacArthur, porque ela fala muito de economia circular, né? Esse dado que você traz tem a ver com economia circular e tem a ver com o que o Ailton fala. Tudo que a gente faz gera um impacto, mas como a gente pode minimizar esse impacto, fazendo um reuso, reciclando da forma certa, descartando da forma correta. Pegar o exemplo da cidade de São Paulo, indo de trás para frente aqui com as informações que você trouxe, a gente tem pontos de coletas para dar o direcionamento correto a isso. Mas a gente sabe que nem todo mundo é responsável. E eu não estou falando só da casinha lá na periferia que está fazendo uma reforma. A gente sabe que tem pessoas que atuam no ramo da construção civil e não é socialmente responsável ou ambientalmente responsável. Então, isso tem pouco a ver com tecnologia. Tecnologia pode ajudar? Pode. Mas isso tem muito mais a ver com o despertar da consciência de quem está fazendo isso. Muito mais do que tecnologia. Quando a gente olha todo esse déficit habitacional, a construção civil tem avançado muito, por exemplo, em retrofit. E eu tenho visto muito isso em Estados Unidos. No México eu vi algumas coisas muito legais acontecendo, mas principalmente na Europa, que tem aqueles prédios antigões, né, prédios maravilhosos, arquitetura incrível, mas quando você entra, ou está abandonado, ou precisa de uma revitalização completa, porque a estrutura já foi abalada por alguma coisa. E ali, quando você põe uma empresa séria de construção civil para fazer um retrofit, o que tem de tecnologia, desde para fazer o mapeamento, a avaliação da estrutura, fazer o mapeamento aéreo, fotografar a fundação para ver se vai precisar de um reforço ou não, e daí quando você vê aquilo finalizado, te entrega. Esses dias eu recebi, tem um amigo meu que mora em Madrid, e ele me mandou um retrofit que tinha rolado lá perto do bairro dele, é uma coisa maravilhosa. Ele me mostrou as fotos do apartamento sem ver a fachada, né? Eu falei, nossa, que prédio incrível, que região de Madrid que fica essa coisa moderna, né? Ele falou, Vitor, é numa zona histórica. Eu falei, mas como assim? Eles liberaram construir? Daí ele me mostrou a fachada, era um prédio de 1.400 bolinhas, assim, que foi todo retrofitado por dentro, uma coisa maravilhosa. E isso é tecnologia pura, porque obviamente você tem a parte arquitetônica que você preserva do lado de fora, mas dentro, para você fazer uma refundação do prédio, né, é tecnologia pura. E eu acho que a gente tem essa possibilidade no Brasil. Você olha o centro de São Paulo, para pegar o espaço onde a gente vive hoje, o que tem de prédio abandonado, que poderia ser reaproveitado para dar vazão para essas moradias,
boa parte desse déficit habitacional que você citou está na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, que representa aí quase 30% da população brasileira, você não tem ideia. E é a oportunidade de usar tecnologia, de resolver um problema social e de negócio. Porque a partir do momento que você investe naquilo, você está gerando negócio para o mercado da construção civil. E voltando à sua última pergunta, que foi como a gente faz para virar a questão da tecnologia na construção civil, na verdade, assim, já tem acontecido muita coisa legal, né? Se você pegar, quando eu comecei como repórter na ET Mídia, antes de virar sócio, diretor, eu fazia muito case. E eu me lembro de conversar com grandes construtoras, não necessariamente construtoras que faziam obras civis, mas faziam grandes obras pelo país, hidroelétrica, galpões comerciais, prédios comerciais. E eu lembro deles começarem lá atrás, já uns 8 anos mais ou menos, um investimento ainda que ínfimo, porque a construção civil ainda naquela época era extremamente conservadora do ponto de vista de aplicação de tecnologia no campo, internamente já estava mais avançado, mas no campo ainda não. E eu lembro de cases precursores no uso de tablet, por exemplo, lá na ponta, entendeu? Para fazer apontamento, para controlar todos os materiais que são utilizados, para não ter desperdício de material, gerar mais economia. E eu sempre questionava, tá, mas além do controle, né, além do ERP lá na ponta, do CRM lá na ponta, da ordem de compra, o que mais vocês vão colocar? Não dá para o cara sair fotografando com o tablet, ou ele já tem alguma aplicação de geolocalização mais forte para ver se aquele lugar pode perfurar ou não pode? E isso tem acontecido. Quando você vai para a ponta, saindo de 8 anos atrás para 2021, você tem várias construtoras que trabalham desde a fundação, essa questão da tecnologia para fazer análise de solo, tudo, mas quando entrega a obra na ponta para um morador, ela já vem com uma série de tecnologias embarcadas. Então vem com a fechadura digital, vem com painéis de energia solar no teto, que barateia condomínio e que ajuda o meio ambiente, vem com carregador para carro elétrico na garagem. Então tem muita coisa acontecendo, né? Muito bacana, muito legal ouvir a sua experiência, a sua resposta. Deixa eu puxar de novo aí da sustentabilidade. A gente estava batendo um papo antes, você falou um pouquinho de uma startup, né? Se você puder falar um pouquinho, como é que você vê a tecnologia também agregando, né? A gente falou, obviamente, de carro elétrico e tudo mais, em relação à construção, né? Falando dos resíduos, esse tipo de coisa. Me fala um pouquinho do teu conhecimento, né? Daquela startup que você estava mencionando, e um pouquinho sobre tecnologia. Uhum. Provavelmente já deve ter algum negócio parecido no Brasil, tá? Tem 3 anos mais ou menos, eu fui para Santiago, no Chile, e eu conheci uma startup que chama Recilink, RCY-Link. E eles trabalhavam resíduos de uma maneira geral. Então, o lance da startup era, eles tinham uma aplicação, tinham um portal, a empresa ia lá, se cadastrava, e eles faziam toda uma jornada de controle dos resíduos. Era praticamente conceito de economia circular aplicado a resíduos. E um dos grandes mercados para eles era a construção civil. Isso lá no Chile. E eu perguntei, eu lembro de estar visitando a empresa, eu falei, tá, mas por que construção civil, né? Vocês trabalham com eletrônicos, com têxtil, por que construção civil acabou despontando como principal mercado para vocês? Eles falaram, Vitor, mundialmente, construção civil é um dos grandes geradores de resíduos. E não é diferente aqui no Chile. E é um problema gigantesco, porque é um ciclo que começa desde a fundação da obra, vai até a entrega das chaves ou a entrega do projeto, seja uma hidrelétrica, seja um galpão, e é um acúmulo de resíduo que, se não for tratado e descartado da forma correta, vai gerar um impacto de longo prazo. E isso, o que eles começaram a fazer? Então, eles criaram primeiro a base de clientes, que são as obras, depois eles criaram uma base de cooperativas para receber os resíduos, e nisso eles também começaram a conectar a universidade. Então tinha a coleta do resíduo na obra, levava para uma cooperativa e a universidade, por meio de pesquisas, ajudava as cooperativas a gerar novos materiais para a própria construção civil. Então disso, por exemplo, vinha um asfalto mais ecológico, um tijolo com material reaproveitado, canos e vários utensílios que pudessem ser usados nas obras, feito a partir de material recolhido que seria descartado, jogado no meio ambiente e ficaria ali uma série de anos para ser recolhido. Então você vê que é uma questão que une a ação, aquela consciência que eu falei lá atrás e que o Ailton Krenak citou bastante, com a tecnologia para fazer todo o mapeamento, todo o roadmap, o controle, quase que um ciclo de vida da reciclagem, né?
Exato. Nossa, que sonho. Imagina ter um negócio desse, Vitor. Imagina eu. E é engraçado que hoje mais cedo eu estava conversando com os colegas também e falando assim, por exemplo, a gente fabrica, nada contra concreto, nossa, a gente usa o tempo inteiro, extremamente importante e tal, mas a gente está o tempo inteiro indo na natureza, buscando os minerais para fabricar concreto, a gente coloca dentro das cidades, depois faz a demolição, aquele monte de material concreto, aço, tudo, joga fora, pega mais da natureza, joga fora de novo. Que sonho seria, né, a gente poder pegar esse material aí e devolver de volta para as habitações, em vez de buscar de novo na natureza, né, a verdadeira economia circular, né. Mas, vamos lá, eu queria te fazer sair um pouquinho da construção civil, se você não se incomodar, né, mas, obviamente, né, como a gente não pode deixar de fazer nossa propagandinha, né, falar um pouquinho do desafio da construção civil, mas ligar isso daí na tecnologia também, e eu sei que você é um expert no assunto, então eu sei que você vai dar um show aqui e me ajudar com esse tema, né. Então, vamos lá. Nós, na construção civil, né, e em tecnologia também sou um cara de TI, né, não posso esquecer disso, né, nós, na construção civil, um dos desafios mais importantes é a qualificação do pessoal que trabalha, né, todo mundo sabe, né, que é importante ter qualificação desde o pedreiro, pintor, eletricista, todos sabem que são profissões extremamente importantes em termos de qualificação, né, e a gente sabe também, hoje na tecnologia, o quanto que a gente está sofrendo. Eu queria ouvir de você, assim, quais são os principais desafios, agora falando como tecnologia como um todo, quais são os principais desafios que você vê no mercado de tecnologia, Vitor? Não precisa falar especificamente de construção, vamos falar um pouquinho aí para o pessoal de TI como um todo. Dá para você falar um pouquinho? Claro, claro. Você quer focar na questão da mão de obra ou você quer falar de uma maneira geral? Fala de maneira geral e a gente vai acabar caindo na mão de obra. Depois queria ouvir um pouquinho da tua experiência do programa social. Quero, cara, aproveitar que você está aqui comigo na tela, eu quero pegar tudo, tá? Então, não é sempre que eu consigo falar contigo. Normalmente eu estou vendo só a apresentação. Então, agora que eu estou com esse privilégio aqui, eu queria ouvir de tudo. Não, e daí a gente pode marcar um monte de papo depois, não tem problema bora. não. Mas vamos lá, você sabe que a gente faz um amplo estudo na IT Media, que é o Antes da TI Estratégia, né? E esse estudo, ele serve não apenas para mensurar onde o CIO vai investir, quanto tem de orçamento, tecnologias, focos, mas para mensurar desafios que eles estão tendo. Tanto desafios que eles veem em relação à economia do país, ou em relação ao próprio negócio. Pessoas, está sempre em primeiro lugar, isso já pelo menos há 4 anos. O ambiente externo, principalmente relacionado à política econômica, porque ainda está bastante instável no Brasil. A gente vem passando nos últimos 6 anos por várias mudanças, vai, não vai, reforma vem, reforma vai. Volatilidade do dólar, porque tecnologia é dolarizada, não tem jeito. Eu lembro que o ano passado, num levantamento pequeno que a gente fez, além do Antes da TI, a gente fez mini pesquisas para analisar como estava o contexto de pandemia, e os CIOs estavam assim arrancando cabelos para poder renegociar contrato de nuvem, porque imagina você fazer um contrato de nuvem com o dólar a 3, e você tem um contrato de 5 anos com um provedor de serviço e o dólar está a 5,50. Como que você faz? O seu budget estava 100% comprometido com apenas um contrato. Então, esses eram os 3 principais desafios. A questão interna, que é a economia, externa, a questão do dólar, e interna, novamente, toda a parte de pessoas. Além disso, quando você vai descendo um pouco a questão, eles têm problemas na equipe, quando a gente fala de tecnologias de ponta, então a gente coloca lá, IoT, você pretende investir? Sim. Tem qualificação na equipe? Não. Inteligência artificial, pretende investir? Sim. Sua equipe está preparada? Não. E por aí vai. Tudo que é tecnologia emergente tem muito problema. Obviamente, não dá para a gente generalizar. Você vai num grande banco, numa grande empresa de varejo, tem equipes mais preparadas para isso. Mas é um desafio que aparece assim latente em todos os setores, não é só construção civil, tá? Então não precisa ficar triste com isso, não é só construção civil, não. Todos os setores têm esses problemas e a gente tem que ir trabalhando de alguma forma. Quando a gente fala ainda de tecnologias novas, um outro desafio que tem arrefecido, mas que ainda continua, é o comprar a tecnologia internamente. Porque quando a gente fala de transformação digital, e daí para a gente que está acostumado, é muito natural falar de transformação digital e saber tudo que envolve, mas as pessoas esquecem que transformação digital, por transformação digital, não é nada. Ela é nada mais que um conjunto de tecnologias que vai propiciar uma transformação lá na frente que a gente chama de transformação digital. Daí passa por inteligência artificial, por nuvem, por analytics, por IoT, por 5G, que provavelmente o leilão a gente vai ter esse ano. Então é um conjunto de coisas que vai mudar a forma de trabalhar, vai mudar o modelo de negócio, vai propiciar novos produtos.
E isso, se você não tem o patrocínio da alta gestão, é muito difícil acontecer só com a força do CIO. E daí o CIO tem tido dificuldade em vender isso internamente, mostrando como isso vai impactar no modelo de negócio. Porque é o grande lance, porque fazer transformação por transformação, se não for mudar em nada, a empresa vai jogar dinheiro fora. A transformação ela só é válida quando ela realmente impactar o modelo de negócio, seja no produto, seja na gestão, seja na forma da venda. E em construção civil a gente já tem tido alguns cases muito interessantes de como a transformação digital tem impactado o modelo de negócio, né? Você deve ter aí, você sabe, se conhece bem, se acompanha esse mercado. E voltando à questão da mão de obra, para encerrar esse meu raciocínio, o ano passado, a gente previa um déficit só de programadores em torno de 400 mil até o ano que vem, até 2023, desculpa. 400 mil só em programação. Então, quando a gente fala de mão de obra no Brasil, o buraco é muito mais embaixo. Eu sempre brinco com isso. Eu falo, a gente não tem pessoas para instalar painel solar. Essa é a situação do Brasil. Então, vamos falar de tecnologia? Vamos. Mas o buraco é mais embaixo. Quando a gente fala que falta profissional de tecnologia, falta o programador, que é o alicerce, falta o cara de análise de dados. Não adianta falar só do cientista de dados que está aqui em cima. Toda essa base está faltando. E a gente tem que formar e capacitar a gente, dar oportunidade para as pessoas interessadas. Se você olhar o que está acontecendo no mercado de EdTech, por exemplo, que são essas empresas de educação voltadas para a tecnologia, é uma revolução. E não é porque a gente não tem boas universidades ou boas escolas, é a urgência de pessoas bem formadas e já capacitadas para sair trabalhando. Então, toda semana surge uma escola fazendo bootcamp de programação, ou de formar pessoa em front-end, ou de formar pessoa para trabalhar com análise de dados. E a gente, na IT Media, que você perguntou do nosso projeto social, a gente tenta atuar para convergir nisso. A gente começou há 10 anos, mais ou menos, com o Profissional do Futuro, cedendo bolsas de estudos para a formação em tecnologia, sabendo que não é suficiente, são em torno de 50 bolsas por ano, formados na FIAP, uma faculdade de ponta aqui em São Paulo na área de tecnologia, mas desde o ano passado, que a gente liderava o Movimento Brasil Digital, a gente criou um projeto que chama Eu Capacito. O Eu Capacito, hoje, ele tem quase 200 cursos, todos voltados para a economia digital, ele tem 0 pré-requisito. Então, a pessoa é de marketing, quer aprender Python, ela vai lá, se inscreve, é gratuito, ela vai aprender Python. Quer aprender Analytics, vai aprender. O cara está perdido na vida, não fez nem segundo grau, quer estudar Python, quer estudar front-end, quer estudar Java, ele está tudo aberto. Hoje a gente tem mais de 300 mil alunos. E é um projeto que vai fazer 6 meses. Então, esse é o tamanho do buraco que a gente tem hoje no Brasil e você vê que as pessoas querem, né? Porque você falar um projeto que ainda não teve muito investimento de marketing, porque a gente ainda está acertando algumas coisas nele, já ter batido 300 mil inscrições, a demanda é grande. Nossa, fenomenal, é exponencial, né? Falando de negócios digitais, tecnologias digitais, está aí um exemplo, né? A capacidade do programa de vocês. E, aliás, pessoal, para quem não conhece, né, e para quem nunca foi no IT Forum, o At Home, Anywhere, ou os próprios IT Fóruns, tá perdendo tempo, viu, pessoal? Tem que aparecer, eu não perco enquanto eles me deixarem entrar de bico, eu continuo lá, né? Mas o que eu acho muito legal, né, falando do movimento IT Forum, que eles usam na IT Media usa uma estratégia muito bacana, né, que faz com que nós que estamos participando, né, que nós realmente, né, estejamos lá online, participando, agindo, votando, tal, porque o engajamento gera pontuação, então através de uma estratégia muito bacana de gamificação, né, a IT Media vai dando as bolsas para os profissionais, então eu acho isso aí brilhante, muito legal, Vitor, uma das coisas que eu mais gosto lá, realmente, além das interações de negócio, tudo, essa brincadeira aí, e não sei se vocês acompanham, né, nós, né, que estamos lá nos grupos de CTOs, CIOs, a gente fica provocando um ao outro, né, quem tem mais medalhas, quem já é Gold Angel, Anjo Prata, Anjo Ouro, tudo, então a gente fica se provocando, isso é muito gostoso, né. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora, voltando a falar, né, porque eu acho, esse ponto que você falou, né, de conhecimento, divulgação, acho que a IT Media ela tem um papel que é um dos papéis mais protagonistas, né, de colocar informação, de colocar as pessoas conectadas e também fomentar a educação, fomentar essa base que você falou, developer, analista de dados, antes de a gente começar, até formar os executivos de TI do futuro, vocês têm ajudado muito, né? Eu, aliás, sou muito grato, porque faz muitos anos aí que eu acompanho a IT Media e eu tenho evoluído tecnologicamente e gerencialmente também com isso. Mas eu queria falar um pouquinho do evento e perguntar para você, Vitor, na verdade tá fora do script aqui a pergunta,
né? Eu não sei como é que é. Eu queria saber se você consegue falar para a galera da construção, para os executivos de tecnologia, para pessoas como eu, como é que é a participação do pessoal da construção civil nos fóruns da IT Mídia? Você tem como falar um pouquinho? Cara, eu não tenho essa estatística para te compartilhar, mas eu te digo o seguinte: as principais empresas de construção civil participam com a gente, sempre teve no histórico aí, e mesmo nascem mais inovadoras, no Executivo de TI do Ano, que são os nossos prêmios, né, para reconhecer o executivo de tecnologia e todo o trabalho que ele realiza, sempre tem coisas legais da construção civil. Nascem mais principalmente que a gente premia por categoria da economia, né? Então na construção sempre tem uma disputa bastante saudável, assim. E a gente tem visto uma evolução. Mas se você olhar o potencial que tem esse mercado, então eu posso te dizer que ainda é tímida a participação, principalmente no evento. A gente tem pessoas da construção civil, mas poderia ter muito mais gente. Ainda é tímida. Talvez, por uma percepção do setor, que ainda vale mais a pena ir em eventos só da construção civil. O que é um erro, porque quando a gente fala de transformação, de um mundo caminhando para cada vez mais para uma convergência tecnológica, aqueles pilares que eu te falei de tecnologia, meio ambiente e humanidade, isso tem tudo a ver com construção civil. Porque a humanidade você está dando, ou você está empregando, ou você está gerando energia, você está gerando água, você está dando moradia. O meio ambiente, por questões de sustentabilidade, tecnologia, porque está em tudo. E vai ajudar a construção a ser cada vez mais eficiente. Então pode ter esse tipo de percepção. Mas será que eu vou no evento de tecnologia? Será que tem coisa para mim? Tem coisa para todo mundo. Hoje o IT Forum, desde o surgimento, inclusive, ele não é um evento voltado para um setor específico. Ele sempre discute tecnologia de uma maneira cross, entendeu? Ele serve para qualquer setor. Então pode ser um cara de um banco, pode ser um cara de um varejo, não importa. Até que a discussão ali ela é sempre cross mesmo. E as plenárias, que você acabou se encantando com o caso do Ailton, a gente sempre tenta trazer essa coisa um pouco mais conceitual, justamente para o executivo estar mais aberto aos desafios do mundo, né? Porque quando a gente fala desse mundo que a gente está vivendo, não só por conta de pandemia, mas as coisas estão tão interconectadas que se a gente não tiver uma cabeça aberta e achar, não, eu sou construção civil, eu só vou falar com construção civil, eu sou banco, vou só falar com banco, cara, não é assim não. Não é assim, não. Inclusive, eu já vi muita coisa acontecendo no IT Forum, de pessoas do varejo, por exemplo, trocando experiência com banco, ou pessoas de banco trocando experiência com o setor automotivo, porque assim, as coisas, os problemas são muito parecidos no fim do dia, né? Quando a gente fala do lado da gestão. Na ponta muda bastante, porque daí você tem uma especificidade do negócio, mas ainda assim, tem coisas que você consegue aproveitar e adaptar para o seu mundo. Muito legal. Sabe, Vitor, você falou um negócio assim que para mim é fantástico. E você nem acredita da onde que a gente teve a inspiração de montar a Trutec, né? Um pouquinho da Trutec. A Trutec, para quem não conhece, ela é uma empresa que foi fundada dentro da Vedacity. A Vedacity é uma empresa bem tradicional aí de materiais de construção, já está há 85 anos no mercado, muita gente conhece o baldinho amarelo, quem trabalha na construção conhece o baldinho amarelo, né? Ou você tem em casa porque já usou e agora reutiliza, que não deveria, falando em sustentabilidade, né? Mas todo mundo conhece o baldinho amarelo. E a Trutec, ela foi fundada dentro, né, da Vedacity como sendo o nosso pensamento para falar assim, puxa, como é que a Vedacity, ou grupo, consegue impactar mais a construção civil, além só do nicho da fabricação dos materiais. E você acabou de falar um exemplo, né, do pessoal do varejo conectando com o banco, vice-versa, e nós fomos buscar a inspiração da criação da Trutec, né, o nosso modelo de saúde e sustentabilidade das edificações, durante o ciclo de vida de uma edificação, a gente foi aprender com o pessoal da saúde, por incrível que pareça. A gente foi estudar o que a indústria da saúde faz com os seres humanos como pacientes, né? A indústria da saúde vive, né, desde o nascimento no ser humano até o eventual falecimento, cerca o ser humano trazendo cuidado, prevenção, né, tratamentos, fazendo com que a nossa vida seja mais saudável e mais sustentável, né, que nós sejamos mais duradouros, né? Então a gente foi aprender esse conceito e através desse conceito a gente foi se inspirar para criar a Trutec, criando tecnologia para a construção civil. Mas um outro comentário interessante, quando a gente começou, e você falou um pouquinho da construção no evento, né, da construção civil participando no evento, que é muito bacana. Quando a gente começou esse movimento, Vitor, a verdade nós começamos um movimento de inovação em 2019, ainda dentro da Vedacity. Nós achávamos que a construção civil
era um dos setores mais caretas em inovação, né? A gente achava, não, construção muito tradicional, todo mundo fala, né? Os nossos métodos construtivos são tradicionais, então a gente achava que não tinha muito espaço, né? E aí nós fomos pesquisar, né, junto aos fóruns de inovação, as empresas que lidam, né, as gestoras de aceleradoras, e a gente percebeu que o número de startups Construtechs e PropTechs tem crescido exponencialmente. Em 2018, a gente tinha menos de 500, 2019, 2020, se eu não me engano, se meus dados não estiverem errados, já tinha mais de 1.000. Então, esse número tem crescido exponencialmente, né? E então a gente vê que a construção civil também é terreno fértil, e eu gosto de falar que canteiro de obra é sim lugar de tecnologia. E outra coisa que eu gosto de brincar, vou até provocar você, a gente fala o tempo inteiro, eu já ouvi você falando, eu falo também que os dados são o novo petróleo, né? A gente tem aquela matéria da Economist, né, falando dos dados. Então, a gente fala que se os dados são o novo petróleo, o canteiro de obra é uma plataforma de petróleo, né? Então a gente consegue tirar dados para caramba. Cara, fala um pouquinho, qual que é a sua perspectiva, qual que é a tua visão, qual que é a tua esperança, né, nas indústrias em geral, e se você puder falar um pouquinho também, o que você vislumbra, você que está conectado o tempo inteiro com todos os executivos, tudo, o que você acha que vai acontecer? Onde você acha que a gente vai parar com essas transformações digitais aí na indústria? Pode até falar um pouco da construção ou não, vamos ouvir um pouquinho a tua opinião. Nossa, que pergunta difícil, hein? Onde a gente vai parar com essa transformação? É um negócio tão complexo, né, da gente pensar futuro, principalmente no momento que a gente vive, porque se você... Só para dar uma ideia, assim, do que aconteceu, né? O ano passado, quando veio o fechamento da economia aqui no Brasil, já tinha rolado na Europa, as coisas continuaram. A gente estava em casa, mas trabalhando. E eu lembro que eu fui fazer uma live com CIOs tinha CIOs de telecom, e daí eu falei, cara, como seria a vida de vocês sem computação em nuvem no meio dessa crise? Eu só fiz essa pergunta. Como seria a vida de vocês sem computação em nuvem no meio dessa crise? Todos assim, foi unânime, tudo pararia. Não teria negócio, não daria para todo mundo em casa, não ia ter negócio, a empresa ia realmente parar. Não ia ter continuidade. Então, isso já dá a dimensão da transformação que a gente está fazendo por meio da tecnologia. Quando a gente olha numa perspectiva de médio prazo, eu não vou nem falar de longo prazo, porque é muito difícil ver o que vai acontecer muito lá na frente, e usarmos o conceito de sociedade 5.0 que surgiu lá no Japão, que é o ser humano no centro, e a tecnologia fazendo toda a roda girar em benefício da sociedade. Cara, tem muita coisa para acontecer, mas muita coisa. Se a gente pensar na robótica, por exemplo, o que tem de demanda no Brasil, falando do nosso mercado, para robôs cuidadores, é um negócio inimaginável. Você vai no SUS, qualquer SUS, eu levei minha mãe para tomar vacina. O que tem de velhinho que vai para a rua desacompanhado, ou porque não tem família, ou porque os filhos moram longe, às vezes está em casa, passa mal, não tem quem ajude, ou caiu e não tem quem ajude, está lá dentro de casa, depende de alguém lembrar que ele existe. Um robô cuidador resolveria isso. E no Japão já está muito avançada a pesquisa em torno disso. Quando a gente fala tem muita coisa legal. Quando a gente fala de próprio transporte público, a gente fazer uma interligação de fato dos modais, sejam eles ônibus, metrô, trem, bicicleta, carro e carro autônomo, tem uma esteira assim gigante para a gente explorar. O carro autônomo tem algumas cidades nos Estados Unidos que já estão liberados. Então você chama no aplicativo e vem um carrinho lá, elétrico, te pega, não tem motorista, não tem nada, e te faz curtas distâncias, né? Não está liberado em longa distância ainda, por uma série de questões tecnológicas também tem isso, né? Mas já está liberado, cara. E isso com 5G, se 5G realmente entregar o que está prometendo, então a gente sempre tem essa, né? A tecnologia... Você sabe melhor do que eu, que você trabalha bastante tempo com isso. Tem todo o planejamento dela, a gente tem que ver se ela vai entregar realmente o que está sendo prometido. Mas se 5G entregar o que está sendo prometido, a latência vai praticamente a zero. Com a latência praticamente a zero, o carro autônomo já virou realidade. Outra coisa que vira realidade é na agricultura. Um drone fazer todo o patrulhamento, monitoramento autônomo. Hoje não dá para fazer. Se você soltar um drone autônomo, ele vai bater na árvore por conta da latência. não funcionaria. Então, assim, a gente tem uma perspectiva muito boa no longo prazo. Mas para essa perspectiva acontecer, a tecnologia tem que entregar o que está se prometendo, principalmente quando a gente fala de conectividade. E a gente tem que saber quais são os nossos limites como sociedade, né? Quando a gente vai para a inteligência artificial, principalmente, tem que se discutir muito a questão ética, tem que se discutir a questão do viés da inteligência artificial, que é um debate que está muito forte.
Aqui no Brasil está ganhando força, mas nos Estados Unidos há mais tempo, porque tem que estar mais diverso o time que está desenvolvendo isso, principalmente quando ela vai ser utilizada para segurança pública, para identificação de pessoas. Então, essa diversidade é importante para ela não estar enviesada, mas tem um negócio assim maravilhoso para acontecer. Mas tudo vai depender da entrega da conectividade e também de como a gente vai aplicar e como a gente vai tratar as nossas pessoas, né? Porque esse dado que eu trouxe dos programadores que faltam, ele pode ser quintuplicado a partir do momento que você começa a automatizar muitas funções e não treina essas pessoas, não capacita essas pessoas para ocupar outras coisas ou para ocupar trabalhos mais modernos e mais sofisticados. Incrível, né? Tem aquele vídeo lá, o Shift Happens, não sei se acompanha ele, que todo ano tem a mudança, eles falam aqui, né, que a gente vive em épocas exponenciais, né? Essa é a verdade, né? E os engenheiros que estão, o pessoal que está entrando nas universidades, nas faculdades de software, no quinto ano, que eles aprenderam no quinto ano, já metade já está obsoleto, né? Então é incrível você me falar dessa vertente. Ô Vitor, o papo tá uma delícia, cara, mas uma hora a gente tem que parar, né? Então eu queria ouvir de vocês, quer dar um recado final, quer falar com o teu público, fica à vontade aí para dar um recadinho final para a gente aí, e com muita dó, mas eu já tô ouvindo o pessoal da produção aí me dar um toque que já está na hora de terminar. Se deixar, a gente vai longe, né? Não, se deixar, a gente vai longe, mas tem que cumprir prazo, né? Quando estou conduzindo live, eu sou assim também. Eu sou bem estrito com o tempo para não estourar o trabalho de ninguém. Mas, assim, o recado, cara, assim, a gente tem uma esteira incrível, tem muita coisa boa para acontecer em tecnologia. O setor da construção civil ainda vai ser muito transformado, eu tenho bastante fé nisso, desde a concepção da obra mesmo, desde o chãozinho lá até a entrega final. Tem muito processo para ganhar velocidade, para ser automatizado, para ficar mais sofisticado. Vocês têm feito um trabalho super legal na Trutech, fazendo esse hub, conectando essas coisas e pensando a economia como um ecossistema mesmo, e isso com certeza vai ajudar o setor a dar esse salto que vocês tanto desejam, porque quando você fala dos fornecedores da construção civil, esse salto está acontecendo mais rápido do que quem constrói. Então, você falou do exemplo da Vedacity, eu lembro da Tigre, sempre foi muito inovadora, Votorantim Cimento sempre foi muito inovadora, a parte de mineração também sempre teve cases muito legais, e isso vai chegar invariavelmente em quem constrói também, com uma grande escala. Então, assim, eu tenho muita esperança das coisas acontecendo, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma virada aqui no Brasil e aproveitar essa onda digital, né? A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala, tem que correr com o leilão do 5G, não é porque a gente quer apressar o governo, não. É porque se a gente não correr com isso, o Brasil deixa de aproveitar uma onda, assim como a gente deixou de aproveitar a Revolução Industrial lá atrás. E a gente não pode perder essa onda, porque a gente tem muito talento aqui para fazer as coisas acontecerem. Esse era meu recado final, e assim, desde já, muito, muito obrigado mesmo. Foi incrível estar aqui com você para bater esse papo. Sempre um prazer estar com vocês, e eu estou à disposição para quando precisar. Fantástico. Esse foi o grande Vitor Cavalcanti. Eu sou seu fãzão. Pessoal, quando a turma me pergunta aonde você bebe, né, qual é a fonte que você bebe, está aqui, é na Intermídia que eu me informo, é na Intermídia que eu me conecto, é a forma mais produtiva, mais fácil da gente se conectar. Então, pessoal, vamos lá, vamos visitar páginas da Intermídia, vamos acompanhar os eventos. Também, por favor, visitem as páginas da Trutech, me conectem lá, estou à disposição. E queria aqui deixar mais uma vez minha gratidão ao Vitor e também me colocar à disposição aí para tudo que vocês precisarem, que a gente puder conectar. Vamos aí, vamos investir no Brasil, pessoal. Dá retorno. Vamos sim, é isso aí. Até mais. Até mais.